Da mesma forma, da mesma forma que uma nota musical traduz, né, através de um código, um, uma variação sonora. Né? Então, se a gente está atento ao nosso entorno, a gente consegue perceber diversos padrões, né? Diversos padrões. Esse padrão linear que eu falei, comparando com a forma com que o ser humano vive numa escalada em busca de conhecimento, eu estou falando que é uma das possibilidades, né? Não digo que é ruim, né? Ou que é bom. É uma das possibilidades. É ótimo para uma pessoa que quer fazer uma horta, que quer ter um jardim em casa, ter uma visão linear para organizar algumas coisas, né? Para perceber que se tiver um ritmo de constância, a gente consegue oferecer para as plantas mais segurança mesmo, né? Mais segurança e mais possibilidades de que elas se desenvolvam. Mas isso não impede que a gente consiga observar também as outras formas, né? A circularidade, né? A gente vai falar um pouquinho depois sobre algumas formas e como essas formas têm dentro delas um ensinamento muito poderoso, tá? Mas antes disso, como eu falei que ia fazer, né, uma atividade que até as crianças poderiam estar presentes, então eu vou passar aqui para vocês um desenho. Quem gosta de assistir desenho de tarde no domingo? Que não seja da Netflix. Aqueles desenhos mais raízes mesmo, do passado, né? Deixa eu abrir aqui. Enquanto isso dá tempo aí, se alguém tiver criança por aí, chamem porque agora é o momento do desenho. Deixa eu compartilhar o vídeo aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vai sair, vai sair. Não vai dar tempo, não vai dar tempo de fazer a pipoca para assistir, mas aí vai. Estão vendo? Uhum. Então, Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As só uma pausa. Assistam com atenção que eu vou fazer pergunta depois. duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes.
é uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. Aqui, rapidinho. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Donald. A experimentar! Não. Proporção ideal! Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Newton sabia o seguinte. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas.
então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria? Puxa, seu espírito, a matemática é muito mais gostoso que esses dois. Estão por aí ainda? Quem aproveitou para dormir? Não deu para dormir, não. Não deu, né? Com o Pato Donald puxando no nosso pé com essa voz dele, difícil não prestar atenção, né? Não, tantas formas, tanta beleza também. E isso está ao nosso entorno, né? Todos os dias a gente tem condições para poder perceber isso, né? E não só perceber as formas, mas perceber o que está por detrás delas, que é o mais importante. Né? A gente, por exemplo, olha para uma flor de girassol. Uma flor de girassol, ela passou muitas e muitas e muitas e muitas gerações para chegar nesse estado, né? Nesse estado de harmonia estética, né? Nesse estado de conseguir, através de um grãozinho, de uma semente só que é colocada na terra, né? Que originou ele, conseguir energia e beleza, né? Para converter uma em 300, né? Em 300 que tem um formato padrão. As sementes são um dos exemplos mais claros que a gente tem de padrões da natureza, que vão se repetindo. Para quem é curioso em saber assuntos sobre hortas e agricultura, vou fazer uma pergunta: se alguém sabe onde as flores foram originadas, em qual continente do planeta originaram-se as flores? Alguém sabe ou se arrisca em dar um chutaço aí? Nem um chute. Eu não imaginava que tinha um Ásia, né? continente. Eu pensei que Ásia. elas estariam em todo o universo. Eu também Ásia. pensei que as flores estivessem nos 4 cantos. Sim, hoje elas estão em quatro cantos, né? Hoje elas estão por É todas muito as privilégio, né? mas É assim muito privilégio. sim, muito privilégio. Mas assim como o ser humano, também pelos estudos científicos, né? Foi originado na África, as flores também foram originadas em um continente. E é justo esse continente com o qual estamos com o pé agora. Então, indícios, né? As investigações levam a isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Vou, quando terminar. um fóssil. Vou. Estão conseguindo É ver porque aqui? eu tô numa aula aqui. Vou. Tá. Estão conseguindo ver a imagem? Sim. Agora sim. Esse é um fóssil de 50 milhões de anos que foi encontrado na Argentina. Foi encontrado na Argentina e foi é o mais antigo registro fóssil do surgimento das flores, né? Então, há grandes indícios que foi aqui na América Latina onde surgiu. E percebam o formato dele, né? Aqui está parecendo quase que um dente de leão, né? Então, a gente ter uma evolução de uma flor até chegar na beleza, na harmonia de um girassol, nos dá indícios que houve um caminho. Aí, não foi da noite para o dia, né, que o girassol aprender a fazer no seu miolo o desenho das galáxias, né, em fazer com que a beleza transcenda, né, esse espaço terrenal
que a gente conhece. Então, tem muitas pessoas ainda que duvidam, sabe, da inteligência das plantas, que duvidam que elas são seres que não só têm condições de interagir com seres humanos, mas sim têm condições e estão dispostas e disponíveis a nos ensinar, né, a serem nossas maestras, né, como na música clássica. Depois eu vou passar mais um momentinho para vocês de música clássica com imagens, para vocês perceberem, né, essa mensagem que traz, né, que nos chega através da harmonia da música clássica, através da harmonia, da beleza, da proporcionalidade de um girassol, né, ou de uma concha no mar. Então, vou fazer uma pergunta aí, antes que eu me esqueça, sobre o vídeo. Qual é o símbolo da magia? O símbolo gráfico que a magia é representada. Os 4 elementos, não. Não, os 4 elementos não. O retângulo? Também não. Olha. É o pentagrama, então, não? É a estrela. É o... Quem falou estrela? Estrela. Marta. Marta. Ganhou uma sacola de mexerica do quintal do... A estrela que apareceu no início, a estrela é um formato... não tem outra palavra que seja mágico para expressar. Lembrem-se da varinha mágica. O que tem na varinha mágica quando a gente assiste um desenho? Qual é o símbolo? Qual é a guia de Maria e José para se encontrar com o espaço onde iam parir Jesus? A estrela. E quem falou pentagrama, aí também está certo, porque o pentagrama está dentro. O pentagrama está dentro de uma estrela. E a estrela é percebida quase todas as noites. Se a gente tiver a possibilidade de olhar para o céu, de dar uma pausa na nossa rotina e olhar para o céu, a gente vai se encontrar, no nosso dia a dia com a magia. Com a magia, para que a gente não fique pensando que a magia é só aquela imagem de Disney, que faz com que um sapo se transforme num príncipe, ou vice-versa, que a gente consiga perceber que a magia está espalhada ao nosso entorno. Inclusive tem uma semente, quem mora aí no sul sabe, quem mora aqui para cima talvez saiba também, o anis estrelado. Quem conhece o anis estrelado? O anis estrelado, acho que em alguns lugares falam funcho também. A Luciane abriu aí, acho que ela está tomando um chimarrão com semente de funcho dentro. Eu conheço bem o anis estrelado, mas eu achava que o funcho era outra coisa. Eles são, na verdade, da mesma família. Tem gente que confunde, mas eles não são a mesma planta. São bem parecidos. Então, quando a gente está disposto a observar esses sinais da natureza, a gente está se disponibilizando também a fazer parte da horta. Não olhar a horta simplesmente como um espaço a mais da minha casa. Eu não sei, como a minha janela, quem mora no apartamento. Não olhar só para aí, mas expandir. Expandir o olhar e perceber que é muito mais do que isso. Então, o primeiro ponto, gente, para a gente conseguir criar essa intimidade com as plantas é a gente enxergar nelas quais as características cada uma tem. Elas têm padrões de comportamento. Tem
plantas que têm um comportamento muito parecido com outras. E por terem um comportamento parecido, muitas vezes, ou pode dar um conflito, né, entre elas, de plantas não se adaptarem muito bem, ou também pode que uma com a outra contribua. Contribua. Então, quando a gente está atento na nossa horta, observando esses padrões de comportamento, observando o padrão de crescimento, por exemplo, de um pé de tomate. Muitas pessoas perguntam, né, sobre como cultivar um pé de tomate, e para mim, assim, é a maior escola. O pé de tomate, porque ele responde muito rápido às nossas ações, e ele ensina com muita clareza também qual que é o momento de colocar o adubo, né, quando ele está ali prestes a florescer, né, pedindo uma ajudinha a mais para florescer e vir com força para se tornar fruto. O tomate ele ensina a gente a fazer a poda, né, quando a gente está esperando que ele se desenvolva um pouco mais, fez um transplante, mudou ele de lugar, mudou ele de vasinho. Se a gente faz o corte de alguns galinhos, né? Se a gente observar esse padrão de crescimento, a gente vai ver que alguns galhos de baixo vão ficando mais amarelado, né? E pedindo para serem cortados para ele crescer. Então, esse fato de observar a natureza tem sido cada vez mais deixado de lado, né? A gente tira por claro, assim, pelos nossos governantes, né? E pela forma com que a maioria das pessoas olham, né? Ou imaginam que é uma horta, né? Muitas vezes com esse olhar de que a terra é um objeto e que as plantas são ali algo que vai produzir fruto ou frutas, né? A gente não vê com a circularidade, tá? Os povos indígenas, por morarem e estarem em constante vivência e aprendizagem, né? Não só com as plantas, mas com os rios, com as montanhas, né? com os animais, com todos os seres, eles vão aprendendo dali. Eles vão aprendendo dali, eles vão tendo a referência da mãe, né? Da nossa mãe. Então, por isso que muitas etnias seguem ainda com esse trabalho de evolução. Né? É um trabalho evolutivo o que os povos indígenas fazem, né? Mas é passado para a gente, nas escolas, que o desenvolvimento não é por aí, né? Que o desenvolvimento vai por um outro caminho, né? O caminho de ter que fazer uma formação em uma faculdade, o caminho de seguir, né, uma carreira, né, que vai permitir que a pessoa tenha sucesso. Então, por isso esse confronto, né, por isso esse confronto que a gente vê de ignorância das nossas lideranças, né, presidente, ministros, né, em relação aos povos indígenas. Né, como se os povos indígenas fossem seres ignorantes que precisassem avançar um nível na inteligência, e que para avançar esse nível de inteligência, eles precisam se urbanizar, eles precisam adquirir os costumes, né, o comportamento das pessoas que vivem nas cidades. Né? Então, enquanto eles estão lá, né, sendo massacrados por manterem justamente viva, né, a esperança da humanidade. Então, eu compartilhar com vocês aqui a imagem que passam para a gente, né, como nos ensinam que é a evolução. Vocês conseguem visualizar? Sim. É essa imagem que nos passam, né, sobre a evolução da humanidade, né, que partimos lá do macaco, nossos ancestrais, e fomos evoluindo. E como
achamos que é a evolução humana? Não sei se para vocês aqui isso está claro, mas representa isso que eu tava comentando, né, de que a imagem que nos é passada, que nos é transmitida, de um outro lado, é a imagem dessa, que o ser humano está evoluindo em avançar com as tecnologias, né, em comer, em consumir as florestas, os minerais, as terras, as línguas, os costumes dos povos originários e transformar isso em informação, né? Informação, o que a gente está vivendo agora, né? Nesse momento, uma inundação de informações que a gente não sabe por onde caminhar, né? A gente não sabe que caminho seguir, né? Quando a gente vai tentar ter uma notícia do que está acontecendo com o coronavírus, né? Como está o panorama global, de repente, em minutos ou em horas, já tem um outro panorama baseado em informações científicas, né? Então, enquanto a gente está assim, né, visualizando isso, visualizando essa tecnologia tomar conta, como realmente é a evolução humana. Essa aqui é uma imagem que eu gosto, que é do Bhagavad Gita, se eu não me engano. Quem não sabe, é um livro da tradição hindu que expressa, né, a vida através do olhar de Krishna. Então, aqui a gente percebe que é assim, e saímos da Terra e vamos voltar para a Terra. Isso não só como indivíduos, não só nós aqui, eu como Tchask, a Luciana, a Betina, mas como humanidade. Não sei, eu imagino aqui que vocês também suspeitem de que o ser humano não vai seguir pela eternidade aqui nesse planeta, né? E sempre é hora de despertar, né? Sempre é hora de despertar. O momento que a gente está vivendo agora, de perceber a morte como nossa vizinha, né? Como um morador do nosso condomínio, isso não é à toa, né? Por mais que tentem dizer para a gente ou alimentar dentro de nós uma falsa esperança de que voltarão aqueles tempos que vivemos há alguns anos atrás, não voltarão, gente, não voltarão. Parece assim um pouco desalentador, né? Vim falar isso aqui e convidar vocês para colocar as mãos na terra e colocar o coração também na terra, mas não é. Não é, é o que temos. É o que temos. A humanidade já passou por isso em outras situações. O que aconteceu há 500 anos atrás com a invasão do continente latino-americano por embarcações espanhóis, portuguesas, holandesas, francesas, né, e tantas outras da Europa, está acontecendo agora, de uma outra forma, de uma forma que é invisível. É invisível aos olhares adormecidos, né? Então, sempre é tempo de perceber que basta da gente esperar sentado, quietos, deixar os nossos sonhos engavetados, né? Deixar as sementes que tem no nosso coração e nas nossas gavetas lá guardadas. Deu. É a hora de, se a gente espera que os próximos anos tenham, né, não só para a gente, mas para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, né, familiares, comunidades, tenham um pouco mais de dignidade para viver, é muito importante voltar a pôr os pés na terra, voltar e perceber que não tem de outro lugar de onde se nutrir que não a própria terra, é aquela que faz com que os nossos corpos sejam nutridos, né? Mas também o nosso coração. Então, que viagem estão pensando, né? Eu estou vendo aí na cara da André, assim,
Tá sentindo aí da onde que o Chasque tá tirando essa, né? Nem te conheço, né, André? Já tô assim te apresentando assim com detalhes o que tá acontecendo, né? Silêncio, né? Todo mundo olhando e a observação. Então não esqueçam, né? Eu passei esse tempão aí, eu deu quase 40 minutos falando sobre a observação e não é à toa. Não é à toa, porque muitas vezes a gente fecha os próprios olhos para não ver. Né? Já ouviram aquela, né, de fechar os olhos para não ver. Mas não adianta fechar os olhos, gente. Não adianta fechar os olhos porque se vocês foram chamados para cá, se vocês vieram para essa reunião aqui e vão ficar, né, até o final, é porque o coração de vocês sentiu que tem algo aí dentro do caminho de cada um de vocês que eu não sei exatamente qual é, né, mas eu sei que aqui devem ter talvez professores, né, aqui deve ter pessoas que trabalham com crianças, deve ter pessoas que, não sei, talvez advogado, arquitetos, não importa, não importa. Muitas pessoas ficam com preconceito de fazer de participar de um encontro de agricultura urbana porque pensam que são deslocadas, né? Que não vão passar vergonha, né? Ou que o seu trabalho, a sua missão não tem nada a ver com isso. E tudo tem, gente. Tudo converge na Terra. Tudo converge na Terra. Então, independente da idade que você tem, independente do lugar do país, que, aliás, é um país abençoado, muito abençoado, né? Não é à toa que a gente está recebendo invasões, não é à toa que as multinacionais estão aqui com a intenção de colonizar, né? Vai ver se tem banana plantada na Europa. Vai para lá para ver se encontra uma melancia em Lisboa, né? Em Paris, encontrar um pé de banana plantado lá. Não tem, não tem. E muitas pessoas pensam, não, mas o que querem não é isso do Brasil. Sim, gente, é isso que querem do Brasil. Também, também. Não é à toa que, se a gente for olhar para as importações que são feitas da Europa, o que importam do Brasil, a maioria o que mais representa são alimentos, né? São sementes de milho, soja transgênica, tudo isso que está plantado aonde? Na nossa terra do povo latino-americano. Essa terra é nossa e está sendo plantada aqui com a utilização de venenos, com a utilização de mega máquinas, que vocês devem ter visto aí pelas redes, pela internet, o famoso correntão, uma corrente que arrasta com trator um quarteirão de floresta em segundos e destrói para transformar em campo de soja ou de produção de boi. Então, gente, vamos que se os nossos 2 olhos não estão enxergando bem, vamos deixar ser guiado pelo coração. Vamos deixar ser guiado pelo coração e também pelo nosso terceiro olho, né? A nossa intuição. E esse é um ponto que, para a gente criar essa proximidade com as plantas, a gente precisa desenvolver, né? Desenvolver sensibilidade. Sensibilidade. O que é desenvolver sensibilidade? Às vezes parece meio abstrato, né? Quando as pessoas me ouvem falando de sensibilidade, algumas pessoas, o Chasque está aí sendo muito abstrato, não consigo entender. Então, como que eu explico sensibilidade, sim, para uma linguagem de horta, para uma linguagem de dia a dia? Sensibilidade é se permitir experimentar uma sensação. Experimentar uma sensação. Experimentar uma sensação. Eu estou falando 3 vezes, porque na maioria das vezes a gente fica com preconceito de achar
que experimentou algo, de achar que sabe o que é cultivar uma horta, cultivar uma flor, plantar uma cenoura, um pé de pimentão. Por que às vezes a gente acha? É porque a gente, com milhões de possibilidades que existem, a gente escolhe uma. E a gente fica com que essa uma só fosse a única. Então, sensibilidade, o que é? Sensibilidade é a gente pisar de pé descalço na horta e sentir um espinho. Sentir um espinho furando o nosso pé. E doer. Sentir a dor. Sensibilidade é a gente estar caminhando pelo jardim e perceber um perfume de uma flor que talvez eu não vi ainda ali. E ela está tentando se demonstrar para você, através do perfume dela, para você encontrá-la, para você saber onde ela está e contemplar a beleza dela, mas muitas vezes você está ali só com o olhar no adubo que precisa colocar, na quantidade milimétrica que precisa colocar para aquela planta se desenvolver. Ou muitas vezes você está ali muito preocupado com outras situações que aparecem dentro da horta que são só para tirar a nossa atenção do que realmente interessa, né? Do que cada planta que está ali, e não só as plantas, mas cada ser, né? Como as minhocas, como as abelhas, como as borboletas, estão querendo nos ensinar o tempo todo. O tempo todo. Então, colocar uma música clássica para as plantas, na horta, fechar os olhos por 5 segundos antes de entrar e, quando abrir os olhos, entrar nesse espaço como se fosse a primeira vez que você está entrando, com olhos de criança, né? com sabedoria de um bem-te-vi, né? Sabedoria de um... Falou em criança, eu já veio se apresentar aqui. E quando a gente tem essa oportunidade, não dá para deixar escapar. Não dá para deixar escapar a gente provar o sabor de um tomate, né? E perceber que tantos tomates que a gente comeu, né, envenenados, né, carregados de agrotóxico, não traziam nada mais do que uma beleza estética, aquela de capa de revista, nada mais. Um tomate que muitas vezes 4, 5 vezes menor do que aquele que estava no Walmart para vender, tem um sabor que explode e se converte em milhões de vezes o tamanho dele mesmo. Se a gente estiver atento e consciente na horta, a gente acaba percebendo isso, gente. Isso não está escrito na internet, isso não está em nenhum curso que as pessoas estão procurando aí, e nem vai estar. E nem vai estar nesses encontros que eu estou propondo, né, que já não é mais um curso, o que eu estou oferecendo. O que eu estou oferecendo para as pessoas que estão chegando agora é uma possibilidade de reencontrar um espaço dentro de si que seja em comum, né, que seja em comum com as hortas, os jardins e toda a natureza que está ao nosso redor. Como é que a gente faz, Tchaski, para desenvolver essa sensibilidade? Além de ter que pisar no espinho, além de provar o sabor de um tomate, além de testemunhar, né, um namorar das borboletas. Fácil, gente, fácil, com olhos de criança, como se a gente tivesse 12 anos de idade, prestes a inventar uma brincadeira. Não era assim quando a gente era mais novo? A gente inventava a brincadeira do nada. Uma árvore era uma espaçonave. Um pequeno buraco na terra era uma caverna. As pedras podiam se transformar em carrinhos, né? As crianças têm esse poder de fazer com que a nossa imaginação se expanda, né? Que a gente tire um pouco dessa razão que está dentro de nós,
que acha que a gente precisa fazer tantos cursos, que acha que a gente precisa se formar e ter um doutorado, um PhD, para poder realizar algo, né? Ainda mais um sonho, gente. Ainda mais um sonho. Para manter as sementes dos sonhos vivas, só colocando na terra, né? A gente pode armazenar um tempinho, né, em um lugar bem guardadinho, pode, mas com o tempo ela vence, tá? Ela vence. Quando vence, não vai mais adiantar a gente colocar na terra. Então, é já o momento para inventar essas brincadeiras, sabe? Tem tantos motivos, gente, tem tantos motivos assim. Fazer uma atividade física, né? Para quem, não sei, se sente meio travado, às vezes a idade, né? Ou a nossa falta de rotina não, mas de experiências com o corpo, faz com que a gente vá travando, né? E é tão simples a gente ter uma atividade de cuidar algumas plantas, né? De ter alguns compromissos básicos, né? E eu digo compromisso, assim, para colocar uma base, assim, mas a gente ter possibilidades de fazer com que a gente esteja lá na horta. A gente pode inventar brincadeira com as crianças. Eu aqui na horta tem as crianças aqui da vizinhança, tem um espaço na horta que tem uma argila, e com essa argila elas descobriram que dava para fazer forma, dava para fazer bolinha, né? Das bolinhas elas foram descobrindo que dava para colocar olhinhos, né? Dava para colocar braço, perna com um galinho que estava quebrado, né? De uma planta que caiu. Tudo de uma horta pode trazer nutrição para a gente. Tudo, não é só o pimentão quando amarela, né? A banana quando amarela, o tomate quando avermelha, que está dizendo para a gente que tá na hora de se nutrir. Não, a gente pode se nutrir da beleza, a gente pode se nutrir do riso das crianças, né? Do carinho que elas vão ter por um bonequinho desse feito de barro. Então, as nossas possibilidades, gente, para estar em uma horta e tornar a horta um ambiente fantástico são muitas. São muitas. Cada um aqui com a sua história, com a experiência que tem, né? Com certeza tem dentro de si possibilidades para fazer, né, como se fossem desculpas, né, como se fossem bons motivos é melhor, né, para você estar na horta e para as pessoas que você conhece, né? E que feliz em estar recebendo aqui essa presença de vocês, assim, porque quando eu vejo as pessoas chegando para participar desses encontros, eu sinto assim que já são pessoas que têm uma sensibilidade um pouco mais aflorada, mais desenvolvida. E isso é ótimo, porque esse é o momento, gente, esse é o momento quando a gente se encontra, porque normalmente o que acontece é que a gente fica lá com os nossos sonhos, solitários, sozinhos no nosso apartamento, na nossa casa, ainda mais com todo esse estímulo, né, de estar em casa mesmo, de estar em isolamento, a gente acaba perdendo, né, perdendo essa noção do que é poder estar em um grupo, né, o que é poder fazer parte de um grupo de pessoas que estão com uma vibração parecida com a minha. É como a união de um grupo de vagalumes, sabe? Eu tenho usado os vagalumes como exemplo para as pessoas assim nos encontros, porque não sei se vocês perceberam, mas os vagalumes estão cada vez mais raros. Não sei se aí no Mosqueiro ainda tem vagalume, Abelardo? Não sei se você está me ouvindo aí. Tem, Jansky, tem vagalume, e fui surpreendido pelo trabalho realizado lá no quintal.
em que a natureza me deu de presente esse inverno agora, né? Nesse início de inverno, os vagalumes, né? Eu fiquei muito feliz e muito gratificado com a presença dos vagalumes agora, depois de praticamente 2 anos de trabalho lá no quintal, né? Que beleza, Abelardo, que beleza. Eu tive uma leve suspeita que lá no Mosqueiro, que é o lugar onde o Abelardo vive, aqui em Aracaju, ainda deveria haver vagalumes. Eu falo ainda porque eu vivi nesse lugar aí por um tempo. É um lugar maravilhoso. Inclusive, quem não conhece Sergipe, não conhece Aracaju, mas está procurando um motivo para conhecer, um motivo a mais para conhecer, em breve a gente vai fazer uns convites bem tentadores para vocês virem para cá. Tá? E eu vivi em uma casa no Mosqueiro e eu tive o privilégio, assim, eu chamo de privilégio e encho a boca para falar, de contemplar a presença de vagalumes com meu filho, com Caetano, quando ele tinha 3 anos de idade, a gente sentado no quintal e de repente começaram a chegar, né, aqueles seres luminosos, né, com uma sincronia entre o acende e apaga, que fazia a gente sentir, né, a própria magia acontecendo. Dizem que os vagalumes são estrelas, né, são estrelas que vieram para a Terra para nos recordar justamente da magia. E os vagalumes estão ficando raros, por quê? Porque eles são seres que não conseguem conviver com o mínimo de toxicidade gerado pelos agrotóxicos, né? Um mínimo que seja de teor de toxinas que estão na atmosfera, que estão no solo, na água, já repele naturalmente a presença desses seres. Então, por isso que eu fico feliz também em poder evocar, né, essa presença dos vagalumes dentro de cada um de nós, né, que está aqui, para que a gente não esqueça, que talvez a gente tenha a oportunidade ainda de mostrar para os nossos filhos ou para os nossos netos um espaço onde os vagalumes dançam. E o Abelardo, que estava falando agora, participou de um curso aqui em Aracaju, acho que 3 anos atrás, e ele já estava começando, né, essa história de agrofloresta, de fazer um trabalho com permacultura, agroecologia, e quando ele chegou com essa energia no curso, ele percebeu, né, esse movimento mágico que acontece quando a gente está na presença de outras pessoas que estão sonhando parecido. E de lá para cá, criou outros vínculos, outros amigos foram se aproximando dele, ele foi participando de grupos, abrindo portas para outras pessoas, né, através da doação de mudas. Por exemplo, o quintal do Abelardo é um quintal onde eu fui buscar mudas. Há 2 meses atrás, quando eu estava começando o projeto da horta aqui em Aracaju, eu recorri, né, ao Abelardo, porque eu sabia, né, que de anos ele estava já bailando, né, bailando nessa dança de fazer uma horta em casa. E parece um pouco estranho assim, mas você, Tias, que você não é o professor, você não é o mestre, você ir buscar na casa de um aluno umas mudas, nada estranho, gente. Nada estranho, porque entre aluno e professor existe uma unidade. Eu nem dou muita bola, na verdade, para me chamarem de professor, ou mestre, ou maestro, porque, na verdade, o que acontece é isso, é uma troca. É uma troca de sabedoria que é constante. A mesma coisa que acontece na horta. Quando a gente faz um plantio de um pé de tomate, a gente tem a oportunidade de presenciar o ciclo do tomateiro. E se é um ciclo do tomateiro, a gente sabe que esse ciclo vai começar com uma semente e vai terminar com uma semente. Então, estando consciente disso, a gente vai abrindo, sabe? A gente vai abrindo a nossa consciência, abrindo espaço para que a nossa consciência haja,
age através de nós. E falar em agir através de nós, em falar de nos tornarmos instrumentos, eu quero convidar vocês para assistir mais um vídeo aqui. Dá tempo de, quem sabe, alguém pegar um copo de água, aí aquele chocolate que está escondido, que está guardado para um pouco depois aí, para as pessoas não verem você comendo agora. Tá? Deixa eu ir abrindo aqui. Vamos lá. Não estou ouvindo um silêncio, né, um barulho nessa sala de aula. Ou está todo mundo relaxado aí, deixaram o celular em cima da mesa e foram para a horta, né, porque perceberam que o quanto antes e melhor, né, mas não vão agora, espere mais um pouquinho. Espere mais um pouquinho, que depois, quando vocês forem, vocês vão com mais vontade ainda, e não só mais vontade, mas vocês vão ir com uma percepção, um olhar diferente. Vamos lá. Não sei se vocês conseguiram ouvir bem, se estava harmônico. Não sei se vocês conhecem também, mas essa é uma obra do Vivaldi, chamado As Quatro Estações. E essa estação é a da primavera, que ele tá representando, né, através das notas musicais, né, através das instruções, né, dos códigos que são transmitidos pelo maestro. Né? A natureza nada mais faz do que isso. Se a gente estiver dentro de uma horta e tiver com esse olhar de estar em frente ou em meio a uma orquestra viva, que são as plantas, né, a gente consegue perceber, né, perceber o som de cada uma. Né? E quem é o maestro? Quem pode me responder? Eu estou em uma horta, observando as minhas plantas e percebendo a música tocando. Quem é o maestro? Parece uma charadinha. O sol? Olha! Raquel ganhou um saco de cupuaçu. Um saco de cupuaçu. Só que alguém vai ter que ir colher lá na Amazônia, porque aqui não tem. O sol, claro, né? Quem que
dá as instruções, né, para as plantas, quem que nutre, quem que traz, né, a luminosidade, a clareza para essas plantas, né? Quando a gente observa um girassol, quando a gente percebe o girassol, como ele se movimenta, a gente vê com clareza isso, né? Ele voltando-se para a luz. E nós, Tias, que eu sou o quê? Eu pensei que eu ia ser o maestro da orquestra. Nós somos instrumentos. Nós somos instrumentos, mas nós somos instrumentos desafinados. Né? Nós somos instrumentos desafinados, ou instrumentos que não estão em contato, né? Que não estão em contato com a música. Né? Não sei, está tocando, o maestro está regendo o Vivaldi e eu estou lá batendo o tambor e tocando um axé. Né? Então, a gente está fora, né? A gente está fora dessa sincronia. E trazer a orquestra de novo, trazer a música clássica para a gente abrir, né, um espaço para o terceiro passo que a gente dá em criar mais intimidade com as plantas. Qual é? A gente falou do primeiro, né, de observar os padrões, né, os padrões da natureza. A gente falou o segundo de desenvolver a sensibilidade, né, que é muito importante. Desenvolver a sensibilidade é lá, né, perto, com as mãos na terra, de pé descalço. E o terceiro é organizar, né? Organizar, ou também, outra palavra que me soa até melhor é harmonizar. Harmonizar. É perceber que se a orquestra da nossa horta está toda bagunçada, está toda desordenada, é porque está faltando ali presença nossa, está faltando interagir. Os instrumentos interagem, vocês percebem como começa com o violino, né? Aí do violino se aproxima o violoncelo, que é outro instrumento. De repente chegam as flautas, né? Lá mais para trás um pouco está o piano, a percussão, e de repente todos estão nesse ritmo harmônico, né? Cada instrumento desse foi afinado antes. Antes de a orquestra tocar, se afinam os instrumentos. E afinando os instrumentos, o próprio instrumentista se afina. Vocês conseguem perceber esse vínculo inseparável que é a música que toca? É um vínculo inseparável. Basta a gente ter essa mínima sensibilidade e tá ali. E tá ali. E para afinar cada instrumento desse, é só com essa experiência também, com o desenvolvimento da sensibilidade, né? O que a gente estava falando antes, né? Que a gente precisa conhecer as plantas. Às vezes não é tão importante eu ter centenas de plantas na minha casa se eu não conheço bem 3. É como ter amigos, né? Seguidores do Instagram. Né? Não sei, tenho 5.000 seguidores no Instagram. O que adianta? Né? Não adianta nada, porque, na verdade, as pessoas que estão aqui, né, nessa sala são poucas. Né? Estou vendo aqui, ó, estamos em 12 nesse momento. Depois vai chegar mais algumas pessoas pela gravação. Mas não significa nada isso, essa quantidade. O que significa por trás disso é que cada pessoa que está aqui hoje, nesse momento, tem a possibilidade, né, de se transformar uma semente e fazer com que a semente que você se transforme se converta depois, né, em dezenas de outras sementes naturalmente. Naturalmente, sem buscar isso como objeção. Então, afinando os instrumentos, a gente vai sendo afinado. É por isso que no convite para essa aula eu falei, né? Muitas pessoas não entenderam bem, ou ficaram perguntando como é isso, Tiask, de você aprender com as hortas, você aprender com as plantas. Não é você que vai ensinar, Tiask? Não,
Eu tô aqui só para fazer esse convite mesmo de domingo à tarde, para tirar vocês da tentação do Netflix, né, ou de qualquer outro programa aí que vocês estão pensando aí, né, e falando, ufa, que bom que não fui, que bom que estou aqui. Porque isso é o importante, né? Isso é o mais importante. E quando a gente está ali organizando algumas tarefas, porque organizar tarefas também faz parte. Também faz parte. É como quando a gente estava falando antes da linearidade, que a linearidade é um dos padrões das formas, né, da natureza. É uma forma importante, né? Então, é importante a gente ter um jeito de organizar bem as nossas sementes. É importante a gente ter uma visão de qual a frequência eu vou irrigar as minhas plantas. É importante a gente ter uma visão, um passo a passo de como fazer a poda no tomateiro para estimular, né, que as flores se desenvolvam, que tenham frutos mais suculentos. Claro que é. Mas, gente, isso não é do dia para a noite. Né? Isso não é do dia para a noite. E se for, é muito cansativo. Porque imaginem quanta informação a gente tem que ler. Né? Se a gente for querer conhecer a intimidade do tomate, a intimidade do pimentão, a intimidade da rúcula, do alface, do rabanete. Fala alguma planta, Caetano. O girassol. Do girassol. São muitas informações. Então, é como eu estava falando para vocês, a gente tem que... vale muito mais a pena a gente criar uma intimidade, conhecer de perto algumas plantas e aprender com elas. Sabe por quê? Porque tem plantas maestras também. Né? Tem plantas maestras. Tem plantas que a gente aprende sobre a vida dela, sobre como ela se comporta, e a partir disso a gente consegue saber que existem outras plantas que se comportam de forma parecida. É incrível, gente. A gente não consegue, através dos livros, chegar vou falar até de velocidade, né? Que é uma coisa que as pessoas estão em busca, velocidade. A velocidade que uma planta se comunica com a gente é muito mais rápida do que a gente ter que entrar no Google e pesquisar alguma informação lá, né? Mas, claro, não estou falando que não é legal pesquisar no Google. Claro que é. Mas se a gente for pesquisar no Google, vamos pesquisar sobre as plantas que eu estou interessado em plantar. Entendem? Que assim a gente dá uma harmonia. A gente não fica perdido num emaranhado de informações, né, sem saber para que lado vai. Né? Se penso em adubo, se penso em poda, em associação entre as plantas, consórcio, agroecologia, agricultura sintrópica, não sei para onde ir. Né? Então, é isso sobre a gente ter essa organização, né, essa harmonização do nosso ambiente. A gente, assim, coloca o básico de uma organização material, o que é? A gente ter as nossas ferramentas bem organizadas, a gente ter as nossas sementes bem armazenadas, a gente saber o que eu preciso para fazer o canteiro, preciso de terra, preciso de substrato, vou fazer um plantio com mudas, né? Então preciso das mudas, essas mudas crescem, então precisam de tutores, aqueles paus que a gente coloca, né, para a planta ter uma sustentação maior, vou atrás desses paus para sustentar. Então, sabe, gente, isso a gente consegue planejar e organizar em dias, poucos dias. A gente não precisa de uma semana, de 15 dias. Né? Quando a gente coloca muito tempo, a gente dá espaço para perder energia. Então, uma sugestão assim, bem boa para vocês a partir de hoje, né, com esse olhar que eu estou sentindo aí que
está mudando dentro de cada um ou está aprimorando-se, né? Tá se assomando ao conhecimento que vocês já têm, né? Porque eu sei que cada um aqui tem um conhecimento, tem uma sabedoria com as plantas já, que a gente consiga fazer com que isso vá logo para a terra, tá? Vá logo, logo. Então, como forma de estimular isso e de estar presente com vocês, né? Tá abrindo um pouco mais o olhar de vocês dentro da fase com que cada um se encontra. A gente tem essa proposta de fazer mais alguns encontros online aos domingos. Então, o que é isso? Essa seria a 5ª edição do curso de agricultura urbana. Tá? A gente já fez 4 edições, estamos desde agosto do ano passado, né, juntando turmas, tivemos aí mais de 150 pessoas que participaram, né, dos cursos, mas chegou esse momento de agora, né, 1 ano e meio de pandemia, né, com muitas pessoas, aposto que alguns de vocês aqui já fizeram vários cursos, já cansaram, talvez, de fazer curso, já tiveram experiências ruins, né, porque a gente dá o nosso tempo, dá credibilidade para alguém, né, do nosso tempo, porque a gente está confiando muito, né, e muitas vezes aquilo chega assim de uma forma com uma baixa expectativa, né, que não supre nada praticamente. Então, para muitas pessoas que estão sentindo isso, a gente decidiu assim refazer a horta, e é isso. Esse exemplo que eu estou dando para vocês é o exemplo para a gente falar do quinto passo, que é a circularidade, perceber a circularidade, perceber os ciclos, né? Que tem uma hora que deu, tem uma hora que a flor vai secar, e por mais que a gente tenha admirado ela, achado ela bela, as abelhas fizeram a farra lá com a polinização, as borboletas namoraram, ela vai secar e vai se converter em semente, e ali vai gerar uma nova planta. Como acontece com as sementes crioulas. Para quem não sabe, as sementes crioulas, elas são crioulas por quê? Porque elas foram semeadas de geração em geração, milhares de anos atrás, ou centenas de anos atrás, e elas foram migrando. Através dos povos indígenas que migravam de um lugar para o outro do planeta, as sementes foram juntas e se encontrando com outras condições mais frias, condições mais quentes, terra mais orgânica, terra mais arenosa, e ali as sementes, através da inteligência delas, foram se desenvolvendo, se desenvolvendo e se adaptando. Por que estão tentando eliminar as sementes crioulas, com os transgênicos? Porque é justamente uma política, de fascismo, fascismo ambiental, de fazer com que, de um leque de possibilidades de sementes de milho que se adaptam e que são inteligentes, se adaptam a qualquer terreno, exista só um tipo de semente, que não precisa de mais nada além de todo o veneno que vem, todo o veneno que vem junto com os agrotóxicos que vêm parar na nossa mesa. Então, perceber os ciclos, foi o que nos inspirou a mudar. E não só mudar o nome, a gente não vai mudar o nome de curso e vai continuar, do mesmo jeito que um curso. Mas também a gente não vai se tornar algo perfeito da noite para o dia, como as plantas. Então, nos próximos encontros, no domingo que vem e nos 2 posteriores, que é 20, 27 e 4 de julho, a gente vai voltar com esse encontro aqui para trazer para vocês um pouco mais dos códigos que a gente já encontrou pelas hortas de vários lugares do Brasil. A gente teve essa oportunidade de estar junto com pessoas no Paraná fazendo horta,
tá junto com pessoas no Rio Grande do Sul, lá em Gravataí, a gente já teve na Serra Gaúcha também, já tivemos em Fortaleza, no Ceará, na Argentina, no Peru. Então, cada lugar desse que a gente teve um aprendizado, né? Não só com as plantas, mas um aprendizado com cada um, né? Com cada um que participou, com cada aluno que participou, quando os cursos eram presenciais. Essa troca fez com que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Espalhando um pouco dessas sementes aqui, trazendo para vocês um pouco mais do que pode ser, né? As hortas, essas maravilhosas companheiras que estão nos chamando, né? E convidando para a gente estar junto, estar confluindo, tá dançando junto. Nesse momento que toca uma música que não é das melhores, né? Que a gente pode perceber que, não sei, se fosse para comparar o momento de hoje com um ritmo sonoro, com que ritmo você compararia, Luciane? Pegando você porque está bem do lado aqui. Uma música dramática? Que ritmo? Não sei. Eu também sei de planta. Ritmo dramático, um tango. Um tango. Não sei quantas vezes, né? Esse sobe e desce. Né? Esse sobe e desce durante 1 ano e meio já, né? A gente criar a expectativa, será que estamos saindo? Será que estamos saindo? De repente, ter que se deparar com a realidade, né? Se deparar com a realidade não só da falta de vacina, mas da falta de humanidade, da falta de percepção, de sensibilidade, né? E não estou falando só dos governantes, né? De lá parte essa ignorância, mas ela está sendo espalhada, ela está sendo semeada, literalmente, né? Por todo o nosso continente, por todo o planeta. Então, E daí vem o efeito manada. É esse que está passando a boiada, né? Parece que a gente está num acorde tenso e que não relaxa. Pensando em música, né? Parece que a gente entrou numa sétima, num acorde de tensão e não relaxa, né? Quando você pensa que vai relaxar, volta a tensão novamente. Exatamente, Raquel. E muitas vezes a gente acaba incorporando isso no nosso dia inteiro, né? A gente carrega a nossa atenção para tudo. Enquanto a gente tem, às vezes, a possibilidade de estar na horta justamente para ter esse momento de desfrute também, de estar ali e sentir que existe algo a mais do que esperar a vacina acontecendo aqui do meu lado em tempo real, que não alcança numa live, e o que nos falta às vezes é só isso que está acontecendo agora, sabe, Raquel? É um encontro para reacender, a chispa do nosso coração, a chispa é faísca em espanhol, né? Chispa, para acender essa faísca no nosso coração e a gente sentir o vagalume ali nos convidando, né? Nos lembrando que tem criança vindo, né? O coronavírus está aí, mas as grávidas não pararam de parir, né? Não pararam de engravidar, as crianças não pararam de nascer, então segue, segue a roda. E eu vejo assim, Tchaski, a importância do lúdico, da magia, do contato com a natureza, para a gente não surtar. Isso, para mim, mas eu acredito que seria positivo para as pessoas em geral. Porque
eu trabalhando em banco, você sabe, o ritmo está cada vez mais pesado, são cada vez mais horas extras, e para a gente não houve período de pausa na pandemia, só mais trabalho, porque cada vez mais colegas doentes. Então, sem isso, você enlouquece. Muito bom, Luciane, e bom que você ter comentado também para as pessoas aí a tua profissão, falando que é bancária, né? E para falar um pouquinho daquilo que eu disse antes, no começo, de que não importa a nossa profissão, né? Não importa. Luciane, qual o investimento? Eu sei que não é bem tua área, mas talvez não, tu saiba falar. Qual o investimento na Bolsa de Valores atualmente que você coloca $1 hoje e vai ter a certeza de que $1 vai se reverter daqui a 3 meses em $350? Eu acho que não tem. Eu acho que a questão de bolsa de valores, você tem que fazer um acompanhamento meio que diário para ter uma sensação, uma sensibilidade, uma intuição de onde investir, mas tem que ser um acompanhamento diário. Não dá para você ter uma certeza de nada. E, né, falando em investimento no geral, renda fixa, esqueça. A renda fixa não está rendendo nada de investimento nenhum. Mas de renda variável, de bolsas, você tem que ter um feeling muito grande, um acompanhamento diário e ter uma variedade de investimentos para poder ter rentabilidade em alguma coisa. Então, por que eu falei de bolsa de valores? O que tem a ver a bolsa de valores com isso que eu estou querendo transmitir para vocês? Obrigado, Luciane. Imagina. Que a gente tem o gesto de pegar uma semente de milho. Quem teve o prazer de plantar milho já aqui? Como que é, Raquel? A gente coloca um milho na terra e esse milho se transforma em quantos? Em vários. Em dezenas, e às vezes centenas. De milho que, da mesma forma que a Luciane falou aí da Bolsa de Valores, também precisa ficar diariamente, né, acompanhando. O milho nem tanto, na verdade, né, porque o milho é um cultivo que é mais fácil. E você tem uma segurança muito maior do que qualquer investimento em qualquer ações na Bolsa de Valores, de que o milho, a semente que você colocou na terra, vai voltar em dezenas ou centenas de vezes. Então, qualquer profissão, gente, qualquer profissão, e não é porque é profissão, é porque o que são as profissões? As profissões são ofícios, né, que os seres humanos inventaram para conseguir estar dentro de um fluxo, né, no caso, os bancários trabalhando com esse fluxo de dinheiro, né, o fluxo financeiro, cada profissão se encontra de alguma forma no meio de um fluxo. É por isso que vamos aproveitar, gente, esse momento, então, aqui de hoje, que já estamos caminhando aí para o finalzinho. Tá? Normalmente os encontros é isso, entre 1h30 a 2 horas. Tá? E eu queria comentar com vocês um pouquinho mais sobre esses próximos encontros, tá? Que vão acontecer, então, 20, 27 e 4 de julho, nesse mesmo local, nessa mesma hora, né, às 15 da tarde. E, como eu falei para vocês, não vai mais ser um curso, né? Todo o planejamento que eu fiz até a 4ª turma chegou agora, nesse momento que a gente abriria a 5ª turma, né, o 5º curso,
que a gente vai fazer uma transformação disso. E a transformação, na verdade, ela é bem simples. A transformação é bem simples, é tirar desses encontros uma sensação de aula, né? Embora hoje a gente teve um pouco disso, né? De eu estar aqui como professor, como maestro, mas nos próximos encontros a gente vai ter uma diversidade um pouquinho maior nas experiências, tá? Eu vou seguir falando bastante, porque tem algumas coisas que eu percebo que as pessoas perguntam, né, para a gente, que às vezes para não responder para uma pessoa só, repetidamente, eu prefiro criar com vocês um vínculo, né, de proximidade, em saber um pouco mais de como é a vida, a casa, né, a cozinha aí do Adilson, né, ou da Betina, né, o que a Luciane tá aprontando lá na casa dela, para, a partir dessa intimidade, desse vínculo que a gente vai criando, a gente conseguir estar mais próximo, sabe? Porque senão eu posso passar algo aqui para vocês, para um grupo de pessoas, de uma forma muito ampla, e às vezes o que acontece é que uma pessoa não entendeu algo ou não está conseguindo desenvolver o que ela quer, né, com aquela informação geral que eu passei, e aí vão ter momentos, né, em que eu vou estar mais próximo de cada um, para poder dar orientações mais específicas, né, e perceber dentro de cada um de vocês de que forma, né, ou muitas vezes quais as plantas seriam interessantes, né, vocês começarem um trabalho, né, porque muitas pessoas têm essas dúvidas também, né, de saber com que plantas é mais fácil, ou é melhor a gente começar, enfim. Então, eu vou manter a comunicação com vocês, tá? Pelo grupo do WhatsApp. Ali eu vou informando para vocês saberem sobre como faz para participar, tá? Se dá para vocês convidar outras pessoas, ainda dá, tá? Essa aula está sendo gravada, eu vou passar no nosso grupo de WhatsApp, e aí, a partir de amanhã de manhã, eu vou colocar no grupo a proposta, tá? Uma proposta clara de como vai ser, né? Custo, como que vai funcionar a dinâmica, assim, de uma forma bem simples para vocês entenderem, tá? Mas, assim, eu queria dizer, sobretudo, que a intenção dessa aula não é isso, não é simplesmente fechar um grupo de pessoas, né, como se fosse um outro curso. A intenção desse encontro é poder estar um pouquinho mais próximo de vocês, e vocês entenderem um pouco mais e sentirem dentro de vocês o chamado, né? Se esse chamado tem a ver com o que vocês estão procurando agora, tá? E queria dar espaço, então, para quem tiver querendo falar alguma coisa, por favor, nem que seja um hasta luego. Posso falar? Quero agradecer o convite, Chaski. Eu acho que eu falei com você algumas vezes por WhatsApp, mas a gente ainda não teve a chance de conversar pessoalmente, então achei muito bacana poder participar dessa aula. Muito prazer a todos que eu não conheço e que estão nessa sintonia, buscando outra conexão, né? Uma conexão com a natureza, com outros valores, né? Com os nossos valores verdadeiros, né? Porque nós somos terra, né? Nós somos terra, nós somos natureza. Então, super agradeço e assim, muito bacana estar aqui, sabe? Muito legal, super agradeço. Eu também quero agradecer a todos pela oportunidade desse convívio, dessa troca, dessa interação. E apesar de me considerar já assim, um iniciado, né? Não em horta especificamente,
o que significou um chamado para mim foi justamente o fato do foco ser em horta, com essa abordagem que o Tiask traz, da intuição, da sensibilidade, que eu considero que tem tudo a ver, porque eu trabalho com agricultura sintrópica. Atualmente, felizmente, eu tenho o privilégio de, mesmo antes da pandemia, ter vindo morar no meio rural. Estou aqui no meu pedacinho de terra, fazendo minhas plantações, meus cultivos, mas eu sinto que preciso ainda de um aprimoramento, sabe, de um aperfeiçoamento, porque eu melhorei muito desde quando, por isso que eu recomendo para todo mundo, em qualquer nível que seja, desde uma horta, um apartamento, no quintal, fazer esse contato com a terra, com a natureza, porque a mudança é visível, é uma coisa impressionante. Assim, só me perdoem estar sendo assim meio prolixo, mas quando eu cheguei, até um graveto que balançava assim perto de mim, eu me assustava, achando que era alguma coisa, uma cobra, não sei o quê. Hoje não, eu fico tranquilo. Eu estou lá, nada me preocupa, nada me assusta. Claro que a gente tem cautela, tem precaução, né? A gente não vai destrambelhado para lá, mas a gente se sente parte, presente ali nos momentos de interação. É muito maravilhoso. E assim, para concluir, eu quero agora essa parte mais da horta, porque eu estou lá, planto uma áreazinha maior, planto árvores, planto roça no meio das árvores, macaxeira, milho, feijão aí e tal. Mas aí eu quero agora para minhas flores, para minhas plantas medicinais, o tomate perto de casa, o alface, o coentro e tal. Enfim, por isso que eu estou nessa sintonia aqui com vocês e grato por essa partilha. Muito satisfeito. Grato, Adilson. Vamos ampliando. E desculpem aí se eu falei demais. Não, imagina. Vamos ampliando os instrumentos, né? Os instrumentos que a gente tem, que compõem a nossa horta, né? São vários. Então, quando a gente se encontra assim, com a visão, né? E com a presença de pessoas de outros lugares, ou que tem uma proposta diferente, a gente só tem como aprender mesmo. Quem está por aí também? Tem mais alguém? Aí, Abelardo, Martim, Lavínia. Oi? Assim, Abre o som aí, Abelardo. Sim, foi mal, desculpei. Então, obrigado aí pela oportunidade do dia de hoje, né, por essa tarde de domingo. Talvez eu não vá poder participar dos outros próximos encontros, mas posso pegar a aula gravada. Com certeza vamos continuar mantendo nosso contato, né? Nossa conexão, acho que vai ser duradoura e longeva, certo? Com fé em Deus, essa troca de experiências, essa troca de semente, trocas de mudas. Então, eu estou muito feliz e estamos aí, tá? Um abraço e bom curso das próximas jornadas e espero poder contar com você mais adiante aí, tá bom? Um abraço. Graças, Abelardo. Martim está por aí, ou Lavínia? Eu estou. Não estou muito em condições de aparecer na tela, não. Vou manter assim, que estou mais à vontade aqui. Claro, claro. Mas é total na direção do que eu procuro hoje em dia para a minha vida e também profissionalmente. Vai na direção das coisas, né, que eu estou organizando para oferecer à sociedade também, como rota contra colapsista, né? A gente está na rota de colapso, nossa sociedade de consumo das coisas líquidas. E eu acho que se voltar a atividades como compostagem, horta, tem tudo a ver para a gente quebrar esse fluxo tão forte do consumo, do capitalismo.
Agradecer a você e ao grupinho aqui que ficou até o final. Gratidão. Graças, Lavínia. Martim, ou quem mais está aí? Alguém quer falar ainda? Dou-lhe 1. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Tá bom, podem escrever depois, não fiquem acanhados não, podem escrever. Depois é legal que vocês que estão participando aqui, que viram a aula até o final, que comentem algo no grupo, tá? Porque muitas pessoas dormiram, literalmente dormiram, né? Ou pensaram que ia ser mais uma aula, né? Mais algo maçante, e talvez perderam a oportunidade, né? Ao vivo, de ver isso. É claro que eu vou ter gravado, né? E vou enviar para todos depois, mas agradeço muito, assim, a presença, né? O tempo de vocês, que é o que tem de mais precioso. Raquel, por favor. Só uma coisa que está aqui dentro, que eu preciso falar. Eu achei muito poética essa aula, sabe? Eu achei assim, a forma como você fala da natureza traz a poesia para a gente. E a gente perdeu muito a poesia. A gente vive uma vida prosaica, né? Do fazer cotidiano, né? Eu vou levantar, vou para o trabalho, vou fazer, vou... A gente perdeu a poesia. E achei muito bacana a forma como você falou da natureza, dos animais, dos insetos, trouxe a música, né? Que é poesia, né? A música é a poesia do som, né? E trouxe esse desenho animado belíssimo. Então, assim, para mim foi muito rico esse encontro. Obrigada. Gratidão. Graças, Raquel. Nós somos poesia, né? A gente precisa apenas deixar de ficar olhando para o espelho, né? E encontrando falhas, né? Em nós e se encontrar entre outras pessoas, né? Se ver. Tem uma frase que eu aprendi com os povos andinos, que falam que Pachamama, né, a Mãe Terra, se observa através dos nossos olhos. Então, deixo esse respingo de poesia também, aproveitando esse teu comentário, Raquel, e escrevam ali no grupo com o que sentiram, que foi a aula, e vamos conversando, tá? Amanhã de manhã eu passo no grupo, tá? Proposta para os próximos encontros, e vamos semear, vamos espalhar essas sementes, que tem muita terra para a gente chegar, tem muitos corações que estão adormecidos aí, só estão esperando chegar uma semente em convite, né, para elas despertarem. Tá, queridas? Querido, Adilson, Martim, Abelardo, Luciane, graças, Raquel, Lavínia.